Olá! Todos nós carregamos dúvidas sobre a nossa vida. É comum nos perguntarmos por que estamos vivendo aqui e por que temos tantos problemas. Nem sempre as pessoas encontram as respostas que estão buscando. Contudo, o Espiritismo pode ser fonte de conhecimento para esclarecer alguns destes questionamentos. Está no ar mais uma edição do programa Vida em Foco e você é o nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe as novidades desta edição. Aquilo que denominou-se transição planetária é um tema que desperta muito interesse para os espíritas e simpatizantes de maneira geral. O tema procura esclarecer como este fenômeno espiritual está interferindo no psiquismo do planeta Terra e suas consequências para os encarnados e desencarnados. A entrevista de hoje traz o tema transição planetária. Confira! A Vida em Foco tem também curiosidades, crônica, o quadro Espiritismo Esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique com a gente. Agora, a crônica da semana. Outro dia, precisei fazer uma ligação para a central de atendimento de uma operadora de telefonia a fim de contestar um valor equivocadamente lançado em minha fatura e também para cancelar um serviço. Após falar com 3 atendentes diferentes, resolvi apenas contestar o valor e fazer uma outra ligação para o cancelamento do serviço, já que a experiência de outras oportunidades mostra que é melhor fazer uma coisa de cada vez nesses contatos. Durante a ligação mesmo, que durou mais de 50 minutos, passei a refletir em como somos testados em tantos pormenores do cotidiano, em nosso equilíbrio, paciência e tolerância. Lembrei-me do que nos ensina a questão 132 de O Livro dos Espíritos quanto ao objetivo da encarnação, quando os Espíritos nos explicam que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que consiste a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Assim, não apenas as grandes provações, mas também os pequenos aborrecimentos do dia a dia nos ajudam a construir em nós as virtudes das quais seremos plenos quanto mais próximos de Deus chegarmos. Veio-me à mente também uma alegoria que um orientador de grupo de juventude espírita nos trazia para melhor aclarar a mocidade. Nos esclarecia que o espírito evolui também no plano espiritual, mas volta às experiências no corpo físico como um dos meios de progredir. Ele dizia que, a grosso modo, a reencarnação do espírito se compara àqueles pesos que os nadadores utilizam em seus treinamentos quando não conseguem evoluir mais sua performance. Aqueles pesos, portanto, que tornam mais difícil nadar, servem para melhorar os seus resultados. Assim é o corpo físico para o espírito, um instrumento para o seu burilamento moral. Logo, é importante que saibamos aproveitar as oportunidades para passarmos também por estas pequenas provas e expiações, a fim de que estejamos preparados para os grandes desafios e consigamos avançar na marcha do universo. A entrevista de hoje é sobre transição planetária com Daniel Dallagnol. Acompanhe! Olá, que bom que você está conosco, a sua companhia é motivo de alegria para todos nós. Estamos começando mais um bate-papo, mais uma entrevista do programa Vida em Foco. E hoje temos a alegria de receber mais uma vez nosso querido amigo Daniel Dallagnol. Um prazer, Márcio. Servidor público do Estado, vinculado ao Centro Espírita Filhos da Verdade, que fica no bairro Juvevê. Isso. Seja muito bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, Márcio. Prazer. Estamos aqui hoje para falar de um tema que tem ocupado a agenda
dos espíritas, do movimento espírita, a agenda dos palestrantes espíritas nesses últimos, nós podemos dizer assim, né, 7 ou 8 anos aproximadamente. Fala-se muito a respeito do tema transição planetária. O que é que nós devemos entender, Daniel, por transição planetária? Se nos fixarmos nos termos transição planetária, é natural que nos remete à ideia, conceito de que é a passagem de um estado para outro estado. É, a rigor, uma definição singela a respeito do texto. Mas, sob o ponto de vista espiritual, encerra muito mais do que isso. Transição planetária significa um estado que está se implantando, portanto, um estado diferenciado, sob o ponto de vista moral, que se implanta no planeta. É natural que isso não está em curso exclusivamente agora, a partir dessa cronologia que você acabou de referenciar, né? Esse é um processo que vem se desenvolvendo para o planeta Terra e que fundamentalmente se estabelece a partir de um novo padrão psíquico, um novo padrão moral para a humanidade. Então, se nós podemos singelamente definir o que seja chamada transição planetária, é esse processo de transformação moral que está ocorrendo no planeta Terra. Por conta disso, há toda uma dinâmica diferenciada que vai naturalmente implicar um processo novo. E como é que se dá esse mecanismo? Fundamentalmente, Márcio, pela substituição de espíritos mais moralizados por aqueles que o próprio codificador, Allan Kardec, trabalhou no capítulo 18 do livro A Gênese, é um dos livros do Pentateuco Espírita, e que ele vai trabalhar esse assunto basicamente sob o seguinte aspecto: é a saída de espíritos retardatários, ou seja, espíritos que, pela sua natureza ainda de pouco desenvolvimento, ou aqueles espíritos endurecidos moralmente, que não desejam acompanhar o progresso moral, né, por espíritos mais moralizados. Notadamente, e isso é uma revelação trazida pelos espíritos através de médiuns conceituados, nobres, pela vinda de espíritos de outros orbes que vêm para o planeta Terra para impulsionar moralmente os seus irmãos em humanidade. Convidados naturalmente por Jesus e que, aceitando o convite, reencarnam no planeta para impulsionar a questão moral, que é fundamentalmente a matriz dinamizadora desse estado novo que deve se implantar no planeta rapidamente. E o que representa efetivamente a transição planetária? Representa um processo diferenciado, Márcio, do seu ponto de vista moral. Estamos enfatizando a questão moral, porque é efetivamente nesse aspecto é que a transição vai se caracterizar. A Terra, que conta já com cerca, diz a ciência, de 4,5 a 6 bilhões de anos, mas, sob o ponto de vista moral, evoluiu muito pouco neste período longínquo que diz a cronologia terrena. Então, esses espíritos vêm para dar um impulso novo. E esse processo é um processo que está sendo conduzido diretamente pelo governador do planeta Terra, que conhecemos seja Jesus. Então, o mecanismo para que se implante definitivamente esse processo, e rapidamente, porque dizem os espíritos, através da literatura que pode ser compulsada, e através de médios, como nos referimos e citamos aqui, Divaldo Pereira Franco, que tem todo o nosso carinho, nosso respeito, que há um processo
acelerado sob o ponto de vista da vinda de milhões, não são milhares, são milhões de espíritos enobrecidos de outros orbes para fazer com que o planeta progrida rapidamente sob o ponto de vista moral. E, naturalmente, vamos experimentar nessa fase que se agudiza, né, a partir de agora, em diversos ramos onde o homem esteja envolvido esse processo evolutivo. Não é só isso, então não é no ramo religioso que a coisa vai se dar exclusivamente. Não. A matriz é a matriz moral, e que implica modificação nas ciências, porque virão homens de ciência, virão homens não de gênero, mas de espécie, nas diversas áreas, né? Na área tecnológica, na área das artes, na área da poesia, enfim, nos diversos segmentos onde o homem possa da economia, da tecnologia, da política, tudo isso aí. Da política, no judiciário, enfim, nas frentes que a própria humanidade atua. Esses seres virão pontuar, sob o ponto de vista moral, do conhecimento e das diversas virtudes, exatamente um impulso novo para os seus irmãos em humanidade. Daniel, esse processo, você diz, já está em curso? Perfeitamente. Há muito tempo? A rigor, esse processo obedece, Márcio, a singularmente um princípio, que é o princípio da evolução, né? A doutrina espírita trata, dentro das chamadas leis morais, né, a lei do progresso. Então, nesse aspecto, é que, digamos, a evolução, a transição planetária, ela se encaixa. Mas, se você me permitir, depois podemos falar de uma outra questão, e aí sim, proposta por Jesus. Perfeitamente. Eu pergunto se está em curso há algum tempo, porque a percepção que nós temos, geral, né, é de que o planeta parece estar regredindo. De fato, mas... Vamos deixar para depois do intervalo essa questão? Vamos deixar para depois. Ok. Você que nos acompanha, nos aguarde, que a gente já volta para responder essa questão com o Daniel Dallagnol. A Vida em Foco vai para uma pequena pausa e logo voltamos com a segunda parte da entrevista. Até já! Voltamos com a entrevista de hoje, que tem como tema transição planetária. Fique conosco! Muito bem, estamos retornando e falando a respeito de transição planetária. Dissemos no início que é um tema que ocupa a agenda dos espíritas há alguns anos. E hoje temos aqui Daniel Dallagnol, procurando esclarecer. Deixamos uma pergunta, Daniel, antes do intervalo. A percepção geral, e isso eu falo pelos comentários que ouço, pelas postagens do Facebook, é que parece que nós estamos numa ebulição, né? Há muita queixa relativamente à, né, percepção de que há um retrocesso, mais violência, escalada da criminalidade, escalada da violência contra a mulher, da corrupção sistêmica, inclusive, é o que se fala. Então, muitos defendem que nós estamos regredindo. É isso? Você disse que a transição planetária está em curso, com o aporte, né, de espíritos vindos, segundo você, de outros sistemas, de outros orbes, para impulsionar o progresso moral, fundamentalmente. Sim. Como é que fica isso? Não parece uma contradição? Parece, mas é só aparente mesmo a contradição, Márcio. E, se me permite, eu queria resgatar aquela ideia inicial de que há uma lei que vige no universo, porque as leis divinas, elas são permanentes, são estáveis em todo o universo. E no planeta Terra, por ser um dos educandários, na expressão de Jesus, há muitas moradas na casa do nosso Pai, é um dos educandários que serve para abrigo dos espíritos, notadamente na condição em que nós nos encontramos. Mas a lei do progresso, ela atinge o universo como um todo, e a criação como um todo. A criação, ela não é perfeita, ela é perfectível, exatamente a partir desse impulso divino que a caracteriza, posto que somos criaturas e há um Criador perfeito em todas as suas elaborações. Então, nesse aspecto, estamos na esteira da lei do progresso. Como tal, o planeta Terra também fica submetida a esta lei. Mas e aí vamos nos servir do ensino de Jesus, o impulso do próprio Cristo no sentido de fazer com que o planeta Terra se constitua para as almas que aqui tenham condições de viver, também numa perspectiva de futuro,
que seja o abrigo para almas mais enobrecidas. Então, em face desse impulso, né, é natural que nós precisamos progredir. Isso que você comentou há pouco, né, que dá a impressão de haver insucesso, sob o ponto de vista moral, na criação, no planeta Terra, é tão só aparente. Então, você A diz gente que sabe disso. você diz que não e se baseia numa lei natural. Mas assim, de fato, o que é que se pode observar para tranquilizar o coração daquele que nos assiste? Como nós podemos dizer que o mundo está melhorando? Onde é que estão os sinais disso? Os sinais, veja, nós estamos há poucos anos, entende, de uma catástrofe, sob o ponto de vista moral, ocorrida na Segunda Guerra Mundial. Especula-se que em torno de 40 a 60 milhões de seres desencarnaram, morreram a partir do evento da Segunda Guerra Mundial. Eventos dessa magnitude provavelmente não se realizarão, mas não acontecerão mais na humanidade. Mas há outros aspectos. A ciência médica, e temos aqui companheiros médicos também, evoluiu substancialmente. As próprias leis civis, temos companheiros da área jurídica, também acompanham o progresso. Se ainda há alguma porção de violência, mas não é nas proporções em que a história já registrou. A gente precisa reconhecer. E é um processo natural de ajuste. O homem precisa adaptar-se também a esses momentos novos. E a gente sabe que o mal, ele também possui estertores. E que na presença fatal do bem, às vezes o mal, ele estertora no sentido de apresentar as suas emanações. Mas de maneira geral, tudo progrediu. Absolutamente tudo progrediu para melhor e para o bem. Não podemos deixar de reconhecer esse aspecto. Então, o homem, ele é um ser perfectível. Ele está submetido a esse impulso fatal da lei divina. Então, não dá para imaginar que bolsões, seja de corrupção, seja de violência, seja de desrespeito, de preconceito, de pobreza, o que quer que seja, represente um processo involutivo, né? Porque isto pouco a pouco será fatalmente debelado. E, de fato, Márcio, há que se reconhecer, nunca se amou tanto na Terra quanto agora. Nunca se amou tanto. Então, não há como resistirmos a esse processo que é como se fosse um arrastamento, né? Porque o impulso do Criador sobre as suas criaturas é praticamente irresistível no sentido de que caminhamos para o bem. Isso, você mencionou que parte desse processo é a substituição, uma das características, né, da transição, é a substituição de espíritos que estão onde predomina, né, o egoísmo, onde predomina o mal, por outros que têm uma predisposição moral melhor. Isso significa que todos os espíritos, porque quando a gente fala em predomínio na Terra, né, tirando um retrato, assim, uma foto da Terra, a coisa é complicada mesmo. Significa que todos os espíritos, ou a maioria absoluta dos espíritos deste planeta, será substituída por outros? Aqueles que não se comprometerem com a causa do Cristo, fatalmente estarão num processo de seleção e de expurgo e serão convidados para, em nome e pelas mãos do Criador, também orientar a criação em outros orbes menos evoluídos. Mas no planeta Terra ficarão aqueles que estão comprometidos com a causa do Cristo. Então é natural que haverá um processo de substituição, mas aqueles que se comprometerem com esta causa, que é a causa do amor, que é a causa do bem, serão convidados a permanecer aqui. Não se trata, portanto, de uma punição, absolutamente, mas de uma recompensa àqueles que, é isso? É natural. Sintonizarem com... Perfeito. Porque tem que ser assim, né? Já que há uma mudança na psicosfera do planeta, e essa mudança tende para o amor absoluto, nas condições possíveis para o planeta Terra, os que estiverem ligados a esse psiquismo, fatalmente aqui permanecerão. Muito bem, Daniel. Vale a pena explorar esse tema em outra oportunidade, hein? Quem sabe, né, Márcio? Um tema grande.
o que é que vai predominar nessa nova era, né? Talvez seja em outra oportunidade. Muito obrigado, Daniel. Eu que agradeço. Na abordagem tranquila, sossegada do tema. E a você que nos acompanhou, a nossa gratidão. Fique conosco, que o programa prossegue. Chegou o momento de esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos do cotidiano à luz da doutrina espírita. Veja agora o quadro Espiritismo Esclarece. E você, tem alguma dúvida? Entre em contato com a gente pelo e-mail contato@avidaemfoco.com.br. Confira agora o quadro O Espiritismo Esclarece, com a participação especial de Cosme Massi. Por que é que o senso comum não reconhece o Espiritismo como uma ciência? Eu costumo dizer que mesmo a academia que não considera ainda, a academia que eu digo, a academia materialista, muitos cientistas, muitas pessoas que só ouviram falar do Espiritismo, que não mergulharam no estudo da obra de Kardec para poder chegar a esta conclusão. Então é natural este preconceito, quando você não mergulha no estudo de uma teoria, acompanhando todos os detalhes dessa teoria, é muito difícil que a sua opinião seja uma opinião realmente de um crítico sério, como Allan Kardec vai muito bem colocar. O mesmo problema ocorre hoje ainda, e ocorreu ainda durante muito tempo, com a própria homeopatia, que é considerada por muitos como algo que não é uma ciência. A gente encontra essa mesma dificuldade, mas quando você, especialista na homeopatia, quando o médico mergulha na teoria homeopática, nas experiências homeopáticas, nesse conjunto teoria e experiência, ele consegue descobrir que a proposta homeopática de Hahnemann, com todo o ingrediente teórico, mais com todo o aparato experimental, é uma genuína ciência. Mas claro que para isso o indivíduo teria que mergulhar nesses estudos, nessas experiências, para chegar a essa conclusão. Há muito preconceito. Há muitas pessoas que dizem que o Espiritismo não é uma ciência sem jamais ter estudado o Espiritismo. É muito mais uma atitude de preconceito. O paraense Alberto Almeida faz um convite à reflexão como o quadro Espiritualidade em Gotas. Acompanhe! Sobre o progresso da humanidade, os espíritos assinalaram Allan Kardec. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Essa é a questão 783 do Dia O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. Nessa mesma questão, os espíritos assinalaram para a humanidade de que o progresso habitualmente se estabelece de uma forma lenta e irregular, pela força mesmo das coisas. Todavia, quando há uma certa paralisia, um empacamento, uma inércia, Deus suscita abalos físicos ou morais que fazem com que a humanidade possa dar um salto de qualidade, saindo dessa rotatória de inércia. O mesmo se dá com relação a cada um de nós que somos uma humanidade individualizada. Nosso progresso, ele habitualmente se dá de forma regular, sequenciadamente, lentamente, e se dá pela própria força das coisas no nosso ambiente em que nós nos movimentamos, dentro da sociedade em que experimentamos estar encarnados. Todavia, quando fazemos um movimento de resistência, quando empacamos e resistimos a fazer esse progresso que é da própria natureza, que é de uma forma espontânea e de uma forma regular, suscita que a própria natureza cósmica nos implique em abalos físicos ou morais. Às vezes é uma doença que surge chamando-nos a atenção de que estamos resistindo em tratar das nossas questões internas. Por exemplo, no âmbito da ansiedade tóxica, e surge uma síndrome do pânico, fazendo-nos entrever psicologicamente, fisicamente, num blackout, que precisamos dar uma parada na vida a fim de avaliarmos o modus operandi com que vivemos e reestruturarmos a nossa existência
dando um salto de qualidade em relação à performance muito precária que estávamos estabelecendo. Quantas vezes, diante de uma vida de péssima qualidade, quando estamos numa movimentação pequena, estagnada, por exemplo, no vício, surge uma doença física que nos coloca no hospital, há um órgão que fica danificado dramaticamente, ou então quantas vezes, diante de uma movimentação impetuosa, intempestiva, caímos numa UTI depois de um acidente, e que nos faz refletir gravemente acerca do itinerário que estávamos tomando. E essa circunstância muda-nos a rota, chamando-nos a atenção para individualmente mudarmos o roteiro que vínhamos seguindo na nossa caminhada evolutiva e assim damos um salto de qualidade. É assim que se estabelece em muitos. Vitimados por câncer, acidentes, às vezes doenças imobilizantes, circunstâncias afetivas dramáticas, alterações de natureza psiquiátrica, emocional, enfim, circunstâncias sociais que chamam-nos a atenção num abalo físico e ou moral de que precisamos olhar a vida com outros olhos e sairmos da mesmice para buscarmos uma vida melhor de ser vivida, bem vivermos uma vida e não apenas vivermos bem a nossa própria vida. Estamos chegando ao fim de mais uma edição. Lembrando que você pode contribuir com o programa. Mande as suas sugestões ou dúvidas para o e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Para rever o programa, basta acessar o site www.avidaemfoco.com.br. Na página do Facebook, você encontra informações e novidades sobre as próximas edições. Eu te desejo uma ótima semana e te espero na próxima edição da Vida em Foco. Obrigada pela sua companhia.